Esta é a região metropolitana de Washington, corrente contínua, uma área de 4.000 milhas quadradas, que abrange 2 estados, 15 condados, a capital dos Estados Unidos e os 3 poderes do governo federal. O sistema ferroviário Metro-Rail possui 6 linhas de trem e atende mais de 5,4 milhões de pessoas com sua densa rede de transporte público. No total, o sistema de transporte da região metropolitana de Washington cobre corrente contínua Virgínia e Maryland, oferecendo serviço de transporte por meio de 91 estações, 50 terminais de ônibus, 117 milhas de trilhos e 54 estacionamentos. É o terceiro sistema de metrô de alta capacidade mais movimentado dos Estados Unidos, com 93 milhões de viagens de passageiros em 22. Depois, tem o Metrobus, que opera com mais de 1.500 ônibus em 325 rotas. Se você está se perguntando o que torna tudo isso tão especial, deixe-me explicar. O transporte público em Washington é relevante devido ao desenvolvimento orientado ao transporte. Isso significa construir casas, áreas de lazer, escolas e escritórios ao redor do transporte público, em vez de ruas, rodovias e estacionamentos. Nas ferrovias regionais de corrente contínua, há um sistema de uso misto que liga o transporte público a menos de 800 metros de áreas residenciais, comerciais ou de trabalho. Isso significa que os passageiros podem descer do metrô e fazer uma curta caminhada ou andar de bicicleta até o próximo destino. Graças a esse sistema aparentemente simples, 15% da força de trabalho da região se desloca usando o metrô. Embora esse número pareça pequeno, comparado a locais com ótima infraestrutura, como Nova York, Singapura ou Japão, ainda é muito maior que no restante do país. Em todos os Estados Unidos, em média, apenas 5% dos trabalhadores usam transporte público para ir ao trabalho, e isso fica ainda pior. Apenas 2% das viagens no geral são feitas em transporte público. Esse cenário é exemplificado na região metropolitana de Dallas-Fort Worth. Essas duas cidades usam o DFW Metroplex e contam com apenas 161 rotas de ônibus, 4 metrôs leves e 3 linhas de trem para atender 6,5 milhões de pessoas. O metrô de Washington, que é mais que o dobro do tamanho da área metropolitana, está entre as 4 cidades onde usuários do transporte público ganham mais que motoristas. Como Washington ficou tão à frente, é resultado de localização privilegiada e anos de planejamento e participação da comunidade. Para entender como essa região ganhou o status de um dos melhores sistemas de transporte do país, vamos cruzar o rio Potomac. Voltando aos anos 1960, o pequeno condado de Arlington, Virgínia, é talvez o melhor exemplo de desenvolvimento voltado ao transporte público na região. Tudo começou com um plano para mudar o transporte público e a habitação nos Estados Unidos, quando o automóvel se tornava dominante. Enquanto a maior parte dos Estados Unidos abraçava totalmente o boom dos automóveis e tudo o que vinha com ele, os planejadores urbanos, incorporadores imobiliários e cidadãos de Arlington viram uma oportunidade. Devido à proximidade da capital, funcionários federais precisavam de moradia, pois o crescimento populacional levou famílias a Washington, corrente contínua e arredores. Eles também precisariam de espaços de escritório, e o condado de Arlington logo começou a construir centenas de estruturas para facilitar isso. Planejadores urbanos e moradores desejavam mais população, mas não queriam urbanização rápida, avenidas largas ou estacionamentos prejudicando o layout tradicional do condado. A comunidade se uniu para criar isso, a abordagem do alvo. Viu os agrupamentos vermelhos? Eles propõem alinhar locais densos como escritórios, lojas, escolas, áreas verdes e residências, todos próximos de um novo sistema ferroviário. Isso proporcionaria instantaneamente transporte acessível para milhares de pessoas, ao mesmo tempo em que incentivaria menos congestionamento pelo uso de carros, minimizaria o trânsito, reduziria as contas de combustível, eliminaria enormes estacionamentos e taxas de estacionamento e criaria moradia mais acessível para as famílias. Mas havia apenas um problema. O plano original da ferrovia era passar pela Interestadual 66, cortando a ligação com comunidades prósperas como Ballston. Após forte pressão política, a equipe redirecionou a ferrovia para o atual corredor Roslyn-Ballston, linha subterrânea que liga Roslyn, Clarendon, Courthouse, Virginia Square e Ballston. Isso virou parte da linha laranja, que cruzava o centro do metrô de corrente contínua até Maryland. Atualmente, cada estação possui uma característica única. Por exemplo, Virginia Square possui centros educacionais, já Roslyn é um polo de negócios.
Existem 7 vilas urbanas de uso misto, totalmente caminháveis e cicláveis ao longo do metrô. O corredor Roslin-Ballston resultou em 47 mil unidades residenciais, 6 milhões de pés quadrados de varejo e 36 milhões de pés quadrados de espaços de trabalho. Além disso, 45% das viagens de Arlington para a corrente contínua são feitas por meio de transporte público. 22% das famílias de Arlington não têm carro, contribuindo para os 16% sem carro em toda a região metropolitana. Na verdade, em Arlington, apenas 40% das viagens são feitas somente de carro e 16% de todas as viagens são feitas a pé. Esse desenvolvimento orientado para o transporte público fez com que Arlington e a região metropolitana de corrente contínua evitassem as piores partes da crise habitacional nacional. Isso é feito construindo complexos de apartamentos ao redor desses sistemas de transporte. Quando a região constrói esses apartamentos, é com o objetivo de que os moradores os comprem, porque eles são mais baratos do que casas unifamiliares. E então, eles usam essa receita para reinvestir no orçamento e começar o processo tudo de novo. Isso ocorre há cerca de 50 anos, equilibrando custos na região diante do aumento dos preços causado pela disputa por moradia. Na região metropolitana, o transporte secundário de corrente contínua se destaca com 85 ciclovias e 5.200 bicicletas e patinetes sem estação, complementando as rotas de ônibus. Isso explica por que quase 2/3 das domicílios em corrente contínua não têm carro. Com incentivos como o bonde de corrente contínua transporte gratuito, que atende mais de 90 mil pessoas por mês, o transporte público é um dos maiores atrativos da cidade. Ok? Agora você deve se perguntar por que isso não ocorre em todos os Estados Unidos. Se Arlington conseguiu durante o boom dos automóveis, o que impede o resto do país? Não é tão simples quanto copiar e colar. Veja a região metropolitana de Columbus, Ohio. A região central de Columbus abrange 11 condados e atende 1,2 milhão de pessoas. É uma das áreas metropolitanas que mais crescem no meio oeste e deve atingir 3,15 milhões de habitantes até 2050. Com uma área de 3.170 milhas quadradas, a região metropolitana de Columbus é cerca de 2,3 milhas quadradas menor do que a região metropolitana de corrente contínua. É a segunda maior área metropolitana dos Estados Unidos, sem metrô ou trem de alta velocidade. Não há trens de passageiros nem bonde no centro de Ohio. Usuários de transporte público dependem dos ônibus, que realizam 18 milhões de viagens anuais em 44 rotas, com frota de cerca de 440 veículos. Funciona por hora, mas com o fim de serviços essenciais como o circular gratuito do centro, os moradores têm menos opções. Columbus ainda guarda 2 corredores da Amtrak, um para ligar a capital a Cleveland, Dayton e Cincinnati, e outro para Cleveland, Toledo e Detroit. Embora haja planos para isso, estima-se que os moradores terão que esperar até 2035 para que isso se torne realidade. Por enquanto, viajantes entre cidades dependerão de empresas como Greyhound e Barron's Bus. Curiosamente, Columbus tem uma das melhores classificações para motoristas que vão de carro ao trabalho no país, com o motorista médio levando apenas 24 minutos para chegar ao trabalho. O foco em carros fez Columbus ser considerada a 6ª melhor cidade para motoristas, mas a falta de recursos para transporte público prejudica quem busca alternativas de locomoção. Quando olhamos para a região de corrente contínua, é exatamente o oposto, já que a nova linha roxa proposta vai conectar ainda mais a cidade, criando um centro de transporte integrado que faria desta área aqui um sistema ferroviário autossuficiente. Esse VLT liga Bethesda a New Carrollton, no condado de Prince George, conectando diretamente as estações de Silver Spring e College Park, oferecendo transporte contínuo ao longo dos 16 quilômetros. Sem deixar de lado suas rotas de ônibus, Washington, corrente contínua, também anunciou no início de 2023 que vai adotar o sistema de metrô zero tarifa. Isso mesmo, isso significa que não haverá mais a tarifa de $2 nos ônibus. Todos os ônibus dentro dos limites da cidade serão totalmente gratuitos. Quanto a como isso funciona, bem, o dinheiro para operar esses sistemas vem dos contribuintes. E como seriam necessários $42 milhões por ano para manter o sistema, nem todo mundo concorda com a ideia. Na verdade, a iniciativa está atualmente pausada devido a preocupações com o financiamento. Isso mostra que a motivação de Washington envolve o transporte público. Mesmo assim,
É uma das maiores cidades a adotar a iniciativa, e todos observarão como funcionará. Enquanto o sistema de metrô de Washington avança vários passos à frente, o governo dos Estados Unidos está correndo atrás do prejuízo em relação ao restante dos seus estados. Cidades como Washington, corrente contínua, avançam com projetos para transformar áreas próximas ao metrô em espaços verdes e planejam criar uma garagem de ônibus com emissão zero nos próximos 5 anos. Embora o metrô não seja perfeito, qualquer morador de corrente contínua reconhece que, com boa liderança e participação da comunidade, seguirá como um dos sistemas de transporte mais integrados do país. E em um país que em grande parte ignorou os sistemas de transporte público em favor do grande e temido automóvel, isso é realmente uma grande conquista. Obrigado por assistir.